estão? Continuando com o nosso ciclo de entrevistas a jovens profissionais, hoje contamos com a presença da Casey Marques. Casey é pré-vendas na Oracle e vai ajudar-nos a responder as perguntas de nossos jovens para que tenhamos uma melhor compreensão de como se faz para ir à frente desta carreira. Quero lembrar para vocês que estas perguntas foram feitas por várias pessoas através de nosso e-mail. Então, diferentemente das outras entrevistas, eu vou ler cada pergunta para tentar ser o mais fiel possível a cada uma dessas questões. Tudo bom, Casey? Como que você está? Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. E por aí? Tudo ótimo. Te agradeço muitíssimo o teu tempo e tua disposição para conversar com nossos internautas e dar uma ajuda para que eles entendam um pouquinho de como se faz para estar nesta carreira profissional. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei bem honrada, surpresa também, mas vai ser incrível aí se a gente puder ajudar o pessoal a trilhar esse caminho que, olha, é bem bacana para quem se interessar. Vamos lá então com a primeira pergunta, que é: como você lida com a pressão da sua profissão e ser tão jovem? Aliás, é interessante que você conte para a gente qual é a tua idade. Eu tenho hoje 28 anos, né? Novíssima. Sim, jovem. Assim, vou te dizer que é um desafio, porque na verdade as pessoas acham que eu tenho menos até, né? Eu tenho uma cara assim de mais jovem, então sempre, né, pareço mais menina do que eu sou, realmente sou, mas assim, sei que no mercado aí as pessoas às vezes acham que eu sou mais até mais jovem, tá? Então, isso também é um desafio, não sei se, né, alguém aí que está nos ouvindo passa por isso, mas assim, passei muito por isso, né, de parecer uma jovem menina que daqui a pouco talvez não saiba muito sobre as coisas e também tive que passar por isso aí, não. Além da pressão do dia a dia, das demandas, tem essa questão do estereótipo que a gente tem que ultrapassar e aí às vezes né, se mostrar mais, assim, se provar mais, tá? Então, assim, falando em pressão, é um aprendizado e é um dia de cada vez, tá? Não é uma coisa fácil, assim, eu acho que com o tempo, com certeza, e autoconhecimento, isso vai se tornando mais fácil, mas é um exercício diário. Então, assim, é uma entrega por vez, uma coisa de cada vez. E eu falo isso, assim, sendo também uma autoafirmação, porque eu ainda também estou aprendendo a lidar com isso, né? Então, precisa ser um mantra, tá? Não é uma coisa super simples, e, claro, cada pessoa tem uma forma de lidar com estímulos externos, né? Então, por isso a palavra aqui é autoconhecimento. Porque cada dia que passa, tu vai aprendendo também assim, quanto tempo eu levo para fazer determinada coisa, né? Qual é o horário daqui a pouco que eu consigo trabalhar melhor, sabe? Então, esse tipo de entendimento sobre como tu trabalha, como tu consegue fazer as tuas entregas, acho que ajudam na forma como a gente pode lidar com essa pressão, sabe? Porque também, digamos que a pressão venha a partir de um prazo, alguma coisa assim, então tu consegue ser honesto contigo e até com quem está te demandando sobre aquilo, né? Então, olha, é possível ser feito nesse tempo, ou até daqui a pouco não é possível, né? Então, isso faz com que a pressão, ou se preciso cumprir nesse prazo, então vou precisar de ajuda, vou precisar de mais um braço ou um determinado recurso, então acho que isso faz com que tu te tranquilize sobre o que está sendo imposto ou, né, solicitado e, sabe, consegue dar uma gerenciada nessa pressão aí, mas é isso, é o exercício e vai sempre aí depender, né, do quanto a gente se conhece, do quanto a gente está disposto a ser honesto com a gente, tá, porque não Você é sabe muito uma fácil. coisa? Estava pensando, como foi teu primeiro dia de trabalho? Por exemplo, na empresa que hoje você está, é uma multinacional de primeiro nível. Uhum. Então, meu primeiro dia de trabalho na Oracle foi bem. Eu estava bem nervosa, bem ansiosa, porque eu não tinha trabalhado ainda em multinacional, né? E aí, então a gente já de cara tu pensa, nossa, a pressão deve ser muito maior, né? Então tem muito mais. Enfim, as pessoas estão olhando para números e a gente sempre tem aquela pontinha, né? De será que eu sou capaz? Será que é possível, sabe? Então, tava super nervosa, preocupada com isso, né? Do que iam esperar de mim. E assim, ó, pensei na roupa e tudo, né? A gente fica, tipo, preciso preparar tudo, porque tudo que a gente se prepara antes é como se a gente tentasse mostrar que tem controle daquela situação. Então, assim, deixa a pessoa um pouco mais tranquila em algumas coisas, sim, mas também às vezes deixa a gente mais ansioso, né? Então,
Foi assim, eu tava super nervosa, tava suando frio, né, chegando lá, mas foi muito bacana, tá? Também, quando a gente chega, entra lá, no fim, cara, a gente tá de frente com outras pessoas que passaram os mesmos processos que a gente, também foram jovens, assim como a gente um dia, né? Já passaram por esses nervosismos. Então, depois que eu cheguei lá, e aí comecei a conversar com as pessoas e tal, e entender um pouco melhor, assim, o que vai ser do meu dia a dia, como vai ser, né? Quais são, o que esperam de mim. Então, eu consegui ir formando aos pouquinhos aí na minha cabeça um pouco melhor o que seria, né, como seria a minha rotina. Isso foi super me tranquilizando. Mas foi um dia bem, assim, marcante na minha carreira, eu acho, na vida, né, na verdade, porque, como eu falei, nunca tinha trabalhado numa multinacional e é uma descoberta. Então, foi bem legal, assim. Você falou que pensou na roupa. Uhum. Qual foi o motivo que te levou a escolher a roupa que você escolheu? Então, como eu comentei agora há pouco, né? Eu tenho uma cara de jovem, de mais jovem do que eu sou. E já passei, enfim, querendo ou não, tenho, por mais que não sejam muitos anos de mercado, eu tenho alguns anos no mercado já e trabalhava com grandes players do mercado. E eu sabia, na verdade, que as pessoas muitas vezes me olhavam e me achavam uma menina que, né, daqui a pouco não sabe tanto quanto outras pessoas que poderiam estar ali, sabe? Então, eu me lembro de estar, assim, de noite conversando com a minha mãe na cozinha lá em casa, em Porto Alegre, e eu falava para ela, mãe, às vezes é muito difícil porque eu tenho que me provar mais do que outras pessoas que estão comigo na mesma posição, sabe? Porque eu estou lidando com outras pessoas com executivos ou, né, pessoas de alto escalão em empresas grandes, e aí é isso, eu preciso mostrar com números que eu sei, às vezes, mais do que elas sobre determinados assuntos, né? Porque eu tô ali estava ali naquela posição para mostrar né, prestar uma consultoria, usar o meu conhecimento, sabe, para que eles alcançassem um resultado melhor, enfim. Então era sempre uma construção. Quando eu entrava numa conta nova, tinha essa construção de credibilidade, sabe, de conhecimento. Então a minha escolha de roupa depois de uma determinada fase da vida passou a ser para construção, né, para não construção, porque isso está dentro de mim, mas para comunicar essa pessoa que eu sou de outras formas também, não só com o que eu falo, mas com a minha, né, imagem visual, assim. E eu vou te dizer que eu fui muito contra isso por um tempo, não contra, assim, mas eu fui um pouco resistente, porque eu tenho um perfil mais, realmente, mais, assim, informal, talvez, em Descontraída. algumas situações, descontraída, então isso também acaba sendo comunicado na forma como eu me visto, sabe? Então, na empresa que eu trabalhava, isso nunca foi um problema. Mas em alguns locais em que a gente acaba sendo inserido, isso não é que, assim, faça toda a diferença, mas faz parte do contexto. Então, a minha escolha de roupa foi também já para, sabe, levar, né? Continuar comunicando aí nessa linha, que na verdade eu tô aqui e eu consigo ajudar vocês a chegar onde vocês querem. Eu tenho conhecimento e know-how para isso. Neste caso, o hábito faz o monge, né? A autoafirmação através da imagem que a gente passa do jeito que a gente se veste. Exatamente, exatamente. Até porque, assim, quando eu me olho no espelho e tô, né, nessa vibe, assim, mais empoderada, cara, eu sou outra pessoa, com certeza. Assim, não outra pessoa, mas eu consigo sustentar ali o que às vezes dentro de mim eu me questiono, será? Assim, sabe? Será? Então, assim, eu consigo também mostrar visualmente e me enxergar. Quando eu vou no espelho, eu enxergo aquilo que às vezes eu tenho dúvida. E aí isso ajuda também a gente, né, acreditar um pouco mais em si. Fantástico. A outra pergunta é: na faculdade, você já tinha uma ideia de qual caminho iria seguir? Como chegou até aqui? Olha, a verdade é que eu não tinha muita ideia, não. Assim, eu sabia que eu gostava de me relacionar com pessoas, claro, a gente é muito mais jovem, né, na época em que escolhe o curso, assim, tá no colégio, imagina, é uma escolha bem sensível para essa fase da vida, né, a gente é muito jovem. Mas, enfim, eu sabia que eu gostava de pessoas e, para saber, né, eu acabei estudando relações públicas, então, que é super social, totalmente, né, voltado para pessoas e comunicação, faz parte, né, do guarda-chuva de comunicação social. E hoje eu estou na tecnologia,
Mas, assim, comecei, fiz relações públicas, eu amei o curso, né? Minha mãe me perguntou. Meu pai no começo era bem contra, porque era alguns anos atrás, eu comecei na faculdade em 2011, então era um curso que no Brasil não era muito difundido, não tinha muita visibilidade, também o mercado era mais restrito, né? Então, meu pai no começo foi meio contra. E aí eu falei, pai, eu gosto disso, eu acho que eu gosto disso. Aí me colocaram, meus pais, eles, claro, eles queriam o melhor para mim, né? Ficaram em dúvida, me botaram a fazer teste vocacional. E aí foi Uhum. bem bacana, na verdade, porque fiz o teste vocacional e eu nunca vou esquecer que a facilitadora no final, né, eram vários dias, vários encontros, e era bem, né, bem estruturado, assim, um teste bem bacana. Ela me falou no final que não, a minha irmã, eles fizeram a mesma coisa, botaram ela a fazer o teste vocacional, ela também queria algo focado em comunicação e acabou migrando para administração depois do teste. E aí essa facilitadora falou para mim assim, não tem como tu fazer essa migração para administração como a tua irmã. Se tu ficar dentro de um escritório com uma pilha desse tamanho de papel do teu lado o dia inteiro, tu vai pirar. E eu assim, olha, concordo, né? Concordo 100%. E ela falou, e é isso aí, tudo bem, é comunicação, vai lá, né? Acredita e qualquer coisa, fala, diz para os teus pais falarem comigo que é isso aí. Então fui, né? Depois eles apoiaram durante o curso também. Minha mãe perguntava: "E aí, tá gostando?" Sim, tô gostando, tem muito a ver comigo, né? Meu pai também começou a enxergar que fazia sentido e que era legal. Ele falava, tria orgulhoso, assim: "Ai, minha filha faz relações públicas." Ele nem sabia o que era antes, né? Mas depois passou a achar legal. Enfim, aí fui, terminei o curso. Ao longo do curso, eu tive uma cadeira, uma ou duas, assim, de comunicação digital. E aí, essa minha professora de comunicação digital, ela já tinha conversado comigo, me chamou no canto e falou que ela notava que eu tinha facilidade para todas as ferramentas de tecnologia que a gente usava, né, que ela nos propunha nas atividades. Então, ela disse que daqui a pouco ia ser bem legal se eu quisesse seguir algo nessa linha. Mas eu era tão jovem, tá? Eu tinha aí 17 anos, eu acho, fazendo, nem tinha 18 ainda, porque era acho que o terceiro semestre, mais ou menos, da faculdade. E assim, aquela coisa que tu escuta, mas tá, legal, concordo, assim, mas é uma fase também difícil de tu direcionar assim, ó, quero com certeza seguir fazer isso, né? E também, assim, eu me lembro que eu procurava estágio, e como eu disse, era um mercado restrito, relações públicas, então também é muito difícil tu escolher, sabe? Ah, eu quero essa vaga em específico. Quando tu não tem experiência, né? Tu tá ali e precisa pegar a experiência, né? Mais nessa fase de estágio. Então eu acabei indo, né, onde assim, as opções foram surgindo, e eu me lembro que eu terminei o curso trabalhando com comunicação interna, eu gostava muito de comunicação interna, usava alguns canais digitais, assim, mas nada muito específico. E aí, quando eu me formei, eu trabalhava num órgão público na época, então não tinha como, né, existir uma efetivação por causa desse tipo de, porque lá é concursado, lá é concurso, enfim, né, então eu me lembro que eu fiquei um tempo até no mercado, fui estudar outra coisa, fui estudar design de interiores, porque estava em casa, não estava fazendo nada. E aí surgiu a oportunidade de estudar, né, fazer um MBA em marketing digital. E aí eu fui. E é ali que a coisa começou a tender mais para o lado da tecnologia, porque estudei marketing, me aprofundei, né, nas ferramentas, principalmente de redes sociais e mídias, né, porque é o que acaba trabalhando mais dentro do marketing. E assim eu acabei conhecendo uma das ferramentas da Oracle de marketing, que era a Oracle Responses. E, enfim, né, acabei trabalhando numa empresa parceira da Oracle, lá, que fazia, então, a implantação da ferramenta, e a função que eu trabalhava, na verdade, ela era de estratégia. Então, a minha missão ali era fazer o meio de campo com o cliente e os times produtivos da empresa. Então, propor as estratégias para o cliente, né, aumentar a plataforma adoption, explicar como a gente poderia aumentar o resultado deles e fazer lá, orquestrar os times internos para botar, operacionalizar essas estratégias usando aquela ferramenta. E ali, assim, foi uma mudança de vida, tá? Porque foi onde eu realmente me aprofundei em Oracle, né? E acabei entrando mais no mundo da tecnologia. Mas antes de chegar, acho que eu pulei uma etapa. Antes de chegar nessa empresa, foi logo que eu entrei no marketing digital, no MBA, eu acabei trabalhando no marketing mesmo, de uma escola de TI, negócios e marketing.
E aí eu era realmente o time de marketing, era eu e mais um rapaz, né, o time de marketing, então era bem enxuto e a gente tinha que fazer aí todas as funções de marketing, dentre elas a produção de conteúdo. Então, ali eu fui obrigada a aprender tudo sobre tecnologia, porque nós vendíamos cursos de tecnologia, lógica de programação, vendia cursos de banco de dados, de DBA Oracle, então, né, vários cursos realmente relacionados a várias áreas da tecnologia, desenvolvimento front-end, back-end, e ali eu tive que aprender sobre isso para poder falar para o mundo o que era e por que fazia sentido, né, as pessoas estudarem essas coisas. Aí eu tive a oportunidade de estudar lógica de programação, fazer um curso assim rápido, né, de lógica de programação e de banco de dados. E eu achei super legal, porque eu conseguia entender, né, como funcionava. Não é que eu fosse necessariamente fazer isso no meu dia a dia, não necessariamente fosse virar desenvolvedora, mas eu tinha muita curiosidade de saber como era o dia a dia de um desenvolvedor e até, né, quem sabe, testar umas coisas ali, ver alguma coisa sair do papel. A partir disso que eu cheguei, então, né, no parceiro Oracle e consegui aí colocar, realmente tirar do papel as minhas ideias com estratégias. Depois disso, eu fui para o cliente, eu fui para o outro lado do balcão, né? Então, eu fui gerenciar um e-commerce. Então, eu digo que eu abri um pouco o guarda-chuva, porque na época que eu trabalhava no parceiro, eu, enfim, vivia aquele mundo responses que dentro de e-commerce, digamos assim, dentro desse ambiente numa empresa, ela é um pedaço, né? E aí, quando eu fui para o outro lado, eu fui ser gerente desse e-commerce, eu abri o guarda-chuva inteiro. Então, embaixo de mim, digamos assim, não tinha só o CRM, tinha logística, atendimento, vendas, né? Então, tinha todas essas etapas aí. E aí, enfim, vivi essa experiência, foi incrível gerenciar todas essas equipes, né, orquestrar todos os processos aí, mas eu sentia que eu precisava voltar para o CRM, precisava voltar para essa parte mais próxima da tecnologia que eu gostava muito. Eu sentia falta no dia a dia de aprender sobre isso, então ali acabava ficando bem focado em processos e, claro, gerenciamento, né, das equipes, mas sentia falta de estar mais próxima das tecnologias. Então, acabou surgindo a oportunidade de trabalhar na Oracle e cá estou, né? Essa foi a forma que eu cheguei. Então, é uma coisa muito maluca, porque eu comecei estudando comunicação, tecnicamente, não tem Sim. diretamente Nada a a ver ver. com tecnologia, exato. Mas acho que justamente por isso, por gostar de me comunicar, né, por entender também as melhores formas, daqui a pouco, né, testar formas de comunicação e buscar muito esse conhecimento sobre, ter curiosidade sobre a tecnologia, fez com que hoje eu chegasse onde eu tô, que é justamente isso, né? Eu tô aqui meio que para traduzir para os clientes, enfim, como eles podem alcançar o que eles querem usando as ferramentas e quais são as opções que eles têm. Então, isso que eu digo, assim, é uma coisa louca, né? A gente trilha um caminho, mas não necessariamente, assim, a vida vai nos levando também de acordo com Exacto. o que a gente sabe fazer, que a gente acha que não sabe fazer nada, mas sabe fazer muita coisa. Casey, a carreira de tecnologia é uma carreira machista? Você encontrou muitas mulheres? Tem muitas moças trabalhando junto contigo? É um ambiente, assim, que não tem muitas mulheres, tá? Então, isso foi muito bacana, na verdade, porque quando eu estava nessa etapa de produção de conteúdo, eu encontrei várias mulheres, né? Várias mulheres me encontraram, eu acho, na internet, com dúvidas, e foi muito bacana porque elas traziam feedbacks do tipo, cara, eu vi o que tu escreveu e foi muito legal, porque me incentivou, me tirou as dúvidas, agora eu consigo escolher o que eu realmente quero, né? Por conseguir comunicar de uma forma fora dessa área técnica. Então, assim, não é um caminho cheio de mulheres, e é muito legal agora estar na Oracle e ver várias iniciativas né, para trazer mais mulheres, para treinar mais mulheres, mas, assim, realmente, quando a gente vive num mundo machista, ponto, né, infelizmente a gente luta todos os dias aí para melhorar isso, mas né, fomos todos criados nesse ambiente, sei que já né, evoluímos muito nesse quesito, mas ainda tem bastante a evoluir. Então, sim, muitas vezes eu entro em algumas reuniões e só eu de mulher, né? Então, e aí a gente está ali de frente com pessoas de alto escalão, né, de várias empresas, e sim, estou só eu ali de mulher e eu preciso dar a minha opinião, mostrar que eu sei. Então,
ali, como eu falei, né, além de ser mulher, também jovem, às vezes a gente tem que se provar mais. Então, sim, é um ambiente que tem, na sua maioria, homens, mas tem espaço para mulheres. Em todos os lugares tem espaço para mulheres. Então, assim, a gente vem trabalhando todos os dias para mostrar aí que a gente tem, né, capacidade para chegar em todos os lugares. Mas é um ambiente, assim, claro, sempre vai depender de onde tu tá, mas hoje a gente já consegue super debater frente a frente, né? E, enfim, todo mundo tem acesso às informações que estão na internet, tanto consegue aprender. Mas existe sim, se a gente se depara ainda em muitas situações com, né, só eu de mulher ou poucas mulheres. O meu time agora, a partir de junho, passou a ter 50% de mulheres. Mas tu vê, é Bom, uma coisa que só foi acontecer agora, em 2022, sabe? Até então era, tipo, essencialmente masculino, né? o bom que está acontecendo. E o Sim, que você ótimo. diria para aquelas meninas que querem entrar no mundo da tecnologia? Que precisam Então, saber? eu acho assim, ó, tem que ter vontade de aprender, né? Primeira coisa, a pessoa não precisa ser o estereótipo de estudioso, de passar Não horas. precisa ser nerd. Não, não tem que ser nerd, né? Não tem que devorar um monte de livros ou passar 24 horas na frente do computador, sabe? Ou saber como que, né, como é que funciona todas as aplicações no fundo delas lá. Não, não necessariamente tu precisa saber desenvolver, não precisa ser desenvolvedor, né? O mundo de tecnologia, na verdade, ele tem tantas vertentes, é que a gente fala tecnologia e parece que é coisa técnica, que é só Claro. desenvolvimento. E na verdade não é, né? Existem muitas frentes aí que compõem a tecnologia. Então, assim, não precisa saber, tem que ser curioso, né? Tem que saber, querer aprender, saber como as coisas funcionam. E assim também, não só tu vai descobrir como funcionam as tecnologias por si só, as soluções por si só. Tu vai descobrir todas essas frentes que compõem a tecnologia. Então, assim, o primeiro ponto é exatamente esse, é ter vontade de ser curioso, né? Tá sempre se desafiando a aprender. E, e é isso. Fantástico. Bom, vamos com a outra pergunta. Quais são os desafios que você vê na tua área? Então, eu acho que assim, a área de conhecimento ela é sempre desafiadora, na verdade, né? Porque, assim, quando a gente fala, e, por exemplo, agora pré-vendas, né, que eu trabalho numa empresa de soluções de tecnologia, as pessoas podem achar que é sobre conhecer as ferramentas, sobre conhecer as soluções. E assim, a verdade é que o desafio ali é tu ser relevante para o interlocutor do outro lado, né? Então, é mais do que tu aprender as soluções. Na verdade, é o desafio é tu conseguir entender o que, que a outra pessoa precisa, o que, que a outra pessoa está buscando. Eu acho que esse vai ser sempre o desafio, né? Então é um desafio constante, sabe? É tu tá sempre te preparando, sempre treinando como eu posso, né, ler essa pessoa. Não só isso, não só ler o interlocutor, mas isso, né, carreta também tu saber quais são as necessidades do mercado, porque o mercado muda, né? E às vezes o cliente não sabe o que ele quer, mas ele sabe qual é o contexto que ele está ali. Então, assim, é importante a gente conseguir ler isso e dizer, olha, onde tu pode chegar, né? Onde o mercado está indo, quais são as tendências para, sabe, o que, que vai ser interessante para vocês, né? É realmente prestar essa consultoria. Então, acho que esse é o grande desafio, assim, a gente está sempre estudando, sempre entendendo aí quais são as tendências, para onde a gente pode ir, porque se tu ficar parado ali, né, naquele mesmo lugar, agora eu já sei tudo sobre essa ferramenta. Cara, não é exatamente isso, sabe? A gente precisa, até porque ela sempre tem capacidade de ter uma outra ideia e aplicar ela de uma forma muito diferente. Então, eu sempre falo assim, eu gosto muito das ferramentas que eu trabalho, justamente porque eu consigo adaptar cada uma delas, né, as minhas ideias malucas, quando eu trabalhava no parceiro também, eu trabalhava no time de estratégia, e justamente por isso, porque a intenção era ler ali o cliente, a realidade, o que, que eles têm de recursos, e o que, que a gente pode construir de novo com isso, de diferente com isso? Quais são as estratégias, os dados que eu posso usar nessa comunicação para fazer ela de uma forma diferente? Então, impactar o cliente ali no momento que ele não está esperando, sabe? Mas com uma comunicação super relevante para aquele momento. Então, eu acho que esse é o desafio, que é um desafio legal, né? Não é um desafio no sentido de problema, assim. Você sabe que estava me lembrando agora de uma pergunta que eu li
um par de dias atrás também. Na verdade, era uma pergunta, comentário, porque a pessoa escreveu: eu sei que a área técnica é extremadamente complexa, e se eu me dedicar a estudar para ser pré-vendas ou coisa parecida, eu não vou ter vida, eu só vou ficar trabalhando o tempo inteiro. Acho que é uma excelente oportunidade de se perguntar, Casey, você tem vida? É assim? Eu tenho vida, sério, isso é uma coisa bem legal da gente comentar, na verdade, sim, porque foi até uma mudança de paradigma, tá? Eu passei por essa fase também, não faz muito tempo, de Uhum. pensar assim, nossa, essa é a idade que eu tô, que eu preciso, assim, trabalhar muito para, sei lá, superar aí alguma coisa que eu tinha criado na minha cabeça, porque se tu me perguntasse o que que é, eu nem ia saber te dizer o que que era, mas assim, cara, tô na idade de trabalhar muito pra, tipo, depois, sei lá, passar e ficar mais tranquila. Mas isso é uma coisa da nossa cabeça mesmo, tá? Eu realmente, a gente se cobra um monte, né? A gente realmente acha que está sempre atrás de alguém, está sempre se comparando a outras pessoas, e a verdade é que é isso que faz com que a gente ache que vai ficar trabalhando a vida inteira, porque a gente acha que nunca está suficiente. E aí que tá, não é essa a verdade, né? A verdade é que a gente tem que trabalhar umas X horas por dia, sim, ok. Mas assim, é tu distribuir o teu tempo, né? Eu sei que eu preciso aprender, porque eu quero, que eu gosto de aprender e sempre tenho que aprender. Mas a gente tem hora para isso, né? Não é o dia inteiro e a gente sabe que nunca vai ter fim. Então esse que é o ponto. E não tem problema nunca ter fim. A gente vai distribuindo esse caminho ao longo dos dias. E esse que é o ponto, né? A gente tem vida sim, tem as horas de trabalho, tem as horas de desligar, sabe? Então, ainda mais nessa área, principalmente na área que eu trabalho em pré-vendas, entende-se que as pessoas precisam estudar. Entende-se que a gente tem as horas que vai estar com o cliente e que existe um balanço entre essas duas coisas, né? Ninguém espera que tu estude 20 horas por dia e nem que tu esteja no cliente 20 horas por dia. Espera-se que tu, ao longo da tua semana, gaste metade do teu tempo estudando e outra metade com clientes, enfim. Então, Mas você tem vida. Você toma banho, tem namorado, vai na balada, viaja, come. Isso é uma realidade. sim, gente, eu adoro. Tava até comentando com meu primo hoje, né? A gente já tá pensando, vamos viajar no feriado, carnaval, vamos passear, final do ano, o que que a gente vai fazer? Sim, tenho vida, faço todas as coisas que eu preciso, que eu gosto de fazer, né? Então, eu moro em São Paulo, mas eu vou para Porto Alegre, eu vejo minha família com frequência, eu volto para cá, saio com os meus amigos daqui, saio com os amigos de lá. Então, faço todas as coisas que eu gosto e trabalho e tá tudo certo, sem pesar muito para um lado e nem para o outro. É importantíssimo este comentário que você fez, porque é verdade. Existe uma ideia errada de que trabalhar em tecnologia exige o tempo inteiro de dedicação e, basicamente, as pessoas não têm uma vida privada, não conseguem desfrutar de nada. Então, deixa de ser uma utopia estranha que não existe. Fantástico o que você comentou. Exatamente, as pessoas, assim, precisam entender, né, que elas são suficientes. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ninguém passa tantas horas assim do dia, até porque chega uma hora que o teu cérebro cansa. Ele para. E é normal, e a gente precisa sair, toma uma água, né? Vai fazer outra coisa, vai dar um bom dia, uma boa noite para alguém, e tá tudo bem. Todo mundo é assim, todo mundo funciona dessa forma, sabe? Então, É não verdade. existe utopia. O que você diria para alguém que está começando nesta carreira? Alguém que agora te ouviu e pensa, puxa, ouvindo a Casey, eu vejo que a coisa não é terrível, que nem um bicho de sete cabeças, que é uma coisa legal, que embora eu não venha da área de tecnologia, que eu não seja engenheira ou engenheiro, eu conseguiria entrar nessa carreira do mundo de TI. O que você falaria para essa pessoa? Eu diria sim, se tem vontade, se tem curiosidade, vai, sabe? Experimenta, busca, vai atrás dessa curiosidade, de alimentar a curiosidade que tem dentro de ti. Porque sim, qualquer pessoa é capaz. A gente já vem do mundo das relações públicas. E a gente brinca, né, que lá onde a gente, assim, dentro da faculdade de comunicação,
o meu curso era Relações Públicas, assim, Comunicação Social, Relações Públicas, dentro de Comunicação Social tem jornalismo, e dentro de Comunicação Social ainda tinha publicidade e propaganda. Então, a gente brincava entre os seus cursos, né, a gente brincava que, naquela época, ele, né, o governo tinha tirado a obrigatoriedade do diploma do jornalismo, né, para que a Sim. pessoa atuasse, e então a gente fazia piadinhas, assim, entre nós, sabendo que era piadas, obviamente. A gente ficava, cara, jornalistas, os caras trabalham, estudam 4 anos e nem precisa de diploma. Relações públicas no Brasil faz o quê? Serve café e faz festa. E os publicidades fazem flyer. Então, assim, a gente vem de um mundo que realmente é muito mais leve, digamos assim, essa cobrança, né? A gente não tem essa parte de tu tem que saber tecnicamente como funciona essa ferramenta. Então, não é assim. Eu tenho outras pessoas que eu conheço desse mundo e de outros mundos. Tem uma colega minha que tá, enfim, gente, ela é incrível, assim, eu sou super fã dela, e ela estudou educação física, e depois ela estudou, ela foi para a área financeira, e agora ela está em TI, sabe? Então é uma coisa que não tem certo, né? Qualquer pessoa pode, mesmo que tu também tenha outros interesses ou tenha estudado outras coisas, tem capacidade de só estudar e ter curiosidade de aprender. Então, assim, acredita no teu feeling. Acho que esse é o ponto, assim. Acredita naquela pulguinha atrás da orelha que tá aqui, porque é ela que vai te levar a lugares que tu tem dúvida se tu tem capacidade de chegar. Ela vai te levar lá. Qual é o momento que você se sentiu mais orgulhosa até o dia de hoje? Falando da tua carreira, claro que está. Mas é uma pergunta difícil, sabe? Porque assim, não tenho ainda, eu acho, talvez eu tenha daqui a uns anos, não sei, mas um marco, sabe? Assim, essa é Uhum. a coisa que eu fiz mais bem feita na minha vida, né? Alguma coisa assim. Não tem, sabe? Mas tem algumas coisas que a gente vai indo que ao longo do caminho vão mostrando que a gente tá no caminho certo, né? Então, Por por exemplo, exemplo, nessa época que eu tava ali fazendo produção de conteúdo, receber, até depois que eu saí da empresa, eu estava fazendo outras coisas já, então receber, ainda assim nas minhas redes sociais, pessoas, né, me mandando esses feedbacks de, cara, isso aqui mudou minha vida, foi por causa disso aqui que eu escolhi fazer TI, eu escolhi estudar, e muito legal ver, tipo, mulheres falando sobre isso com propriedade, então, isso, assim, me faz super, né, me fez sentir muito bem, muito orgulho daquilo que eu construí, mesmo que eu fosse muito mais jovem ainda naquela época, é para sentir. né, e outras coisas, por exemplo, em algumas situações em que eu estive liderando equipes, uma coisa que, assim, me fez muito bem foi receber feedback dessas pessoas, dizendo que elas se sentiam seguras de estar ali ou acolhidas, né, naquele ambiente, sabe? Então, porque isso, na minha concepção, é muito importante para que a pessoa consiga performar da forma que ela consegue, sabe? Que ela consiga colocar ali no que ela está fazendo, realmente a capacidade dela, né? Então, assim, ver que eu consegui propiciar um ambiente mais acolhedor e seguro para as pessoas conseguirem trabalhar, isso, assim, foi incrível, sabe? Foi muito legal. Mas como nem tudo na vida digamos, são medidos né, de forma qualitativa, tem números também, né? Então, mas foi muito bacana, assim, falando em números, na época eu trabalhava no parceiro, nunca mais esqueci, teve no final do ano, na festa final de ano, o CEO sempre fazia uma abertura, falava um pouco sobre como foi o ano, e um dos slides falava assim, relacionamento faz diferença. E faz, né? Porque a gente está trabalhando a tecnologia, mas assim, são pessoas que estão por trás delas, sempre, né? Então é sempre sobre pessoas. E aí, no slide seguinte, ele mostrava alguns dos clientes que tinham, tipo, muito mais resultado. E o meu cliente estava ali com 144% a mais de resultado. E era um cliente que já tinha anos de casa, não era assim super novo, né? Tipo, entrou com a gente esse ano e aí, pum, tem muito mais resultado. Não, ele era um cliente antigo, que aí, né, passei a trabalhar com ele naquele ano e coloquei ali naquele dia a dia essa minha pitada de relacionamento, porque eu sou relações públicas, sou comunicadora, né, minha preocupação é relacionamento. E realmente, assim, é mostrar que através de determinadas ideias a gente consegue mais resultado. Então, 144% a mais de resultado foi muito legal, assim, a gente vê a empresa inteira, Parabéns. né, assistindo ali.
Então, algumas coisas, tipo essas, a gente vai pegando aí no meio do caminho. E agora, como em pré-vendas, é bacana porque a gente acaba tendo mais feedbacks, às vezes, assim, em menos tempo, porque o ciclo é mais curto, né? Então, eu estou ali com um cliente, então entendi ele, conversamos, fizemos um discovery, apresento para ele as oportunidades, né, o que ele pode fazer, e ali mesmo tu já tem um retorno do cliente muitas vezes, né? Então eles falam, meu Deus, era isso que eu precisava e eu não sabia. Tipo, eles já te agradecem, eles já ficam super, né? Ou super inspirados a fazer mais, a ter outras ideias. Então, esses feedbacks, assim, quando a gente passa por eles, né, é muito, muito legal. Excelente. Me diz uma coisa, o que você acredita que as novas gerações estão trazendo de novo ao mercado? Ah, eu acho que elas trazem tantas coisas de novo. Vou fazer uma lista. Dinamismo, adaptabilidade, diversidade, assim, várias coisas nessa linha, mas eu acho que no fim das contas, elas todas passam, permeiam ali o que eu, sei lá, vou chamar aqui de aceitação, tá? Por quê? É uma galera que nasceu, acho que num mundo muito mais, acho não, né? Num mundo muito mais tecnológico, sem dúvida. Claro. E elas têm, assim, muito acesso à informação, a várias coisas, mas o ponto aqui não é nem esse. Eu acho que elas nasceram em um mundo de descoberta também. Por quê? Como todo mundo tem muito mais acesso, as coisas chegam muito mais rápido, é muito. Antes, né, tinha que fazer um estudo, aí lançava livro, e até o livro chegar, assim, chega em um mercado, em um nicho específico, e depois vai até chegar nos colégios, até chegar nas casas das pessoas. Então, o fluxo de troca de informações era muito diferente. Hoje, a gente vive essa descoberta, a gente entende que hoje as coisas são assim. Semana que vem já pode ser outra coisa. E se tem estudos que comprovam, cara, os números não mentem, né? Então, assim, entendo que é uma galera que vem trazendo, apesar da parte de tecnologia, né, de viver nesse mundo tecnológico, uma visão que aceita mais. E, consequentemente, ela acaba sendo mais humana também, porque tu enxerga o processo do outro. Né, antigamente se falava que determinadas coisas eram frescura. Não existe isso. As coisas acontecem, sabe? Não estão na cabeça das pessoas. Então, elas entendem que as coisas podem mudar. E aí, também dentro disso, dentro tem essa visão mais humana, tem, mas trazendo um pouco para o âmbito organizacional, a gente sempre dizia assim, na minha época de faculdade, a gente sempre falava, cara, processo de mudança de cultura organizacional é 10 anos. Eu não vai conseguir fazer em menos do que isso, é muito difícil. Mas, de verdade, acredito que nos próximos anos aí, esse tempo que, né, que se fala em mudança de cultura organizacional vai ser menor, bem menor, porque as pessoas que estão ali passam a ser um pouco menos resistentes a mudanças, porque elas entendem, né, entendem e passaram em alguma situação aí de que as coisas mudam, que a gente passa a descobrir coisas novas e faz sentido mudar, porque é para melhor, né, não que seja para pior. Então, acho que permeia, assim, muito essa parte de aceitação e entendimento. Se você se encontrasse hoje em algum lugar com Casey de 10 anos atrás, Casey com 18 anos, o que você diria para essa Casey? Então, né, isso é bem difícil, assim, porque nem faz tanto tempo, assim, aos 18 anos, mas, mas o fim, assim, eu já parei para pensar um pouco nisso, e até nem que eu faça uma grande reflexão, mas eu toda hora me dou conta disso, tá? É tipo assim, bota pra fora, fala o que tá passando na tua cabeça, agora. A primeira resposta, sabe quando alguém te faz uma pergunta, a primeira resposta que vem na tua cabeça, fala. Por quê? Assim, na minha cabeça, pelo menos, eu penso uma coisa, vem assim na lata. Aí eu penso, será que é, tipo, que é essa a resposta? Não, não deve ser. Provavelmente não é isso. E eu não falo, e eu fico quieta, ou guardo pra mim, ou, sabe, ou alguma ideia, alguma coisa. Então, eu, assim, e aí toda vez que isso acontece, que eu não falo, rapidamente, tipo, alguma outra pessoa fala, digamos, e era aquilo. E E aí eu, você fica pé da vida. tipo assim, poxa, eu tinha acabado de pensar, por que que eu não, sabe, por que que eu não falei, né? Eu sou boba mesmo. Então, acho que, e aí, claro, isso serve para várias coisas, né? Não só uma resposta de uma pergunta, enfim, cotidiana, mas para as ideias, né, enfim, os sonhos, os projetos, sabe? Então,
bota pra fora, acredita. Foi o que eu falei, né? Sabe aquela pulga atrás da orelha que tá ali, tu não tá levando muita fé, às vezes por medo, às vezes por insegurança, por, enfim, várias questões, né? Fala, fala, vai, acredita em ti, criatura, sabe? Então, acho que esse é um dos pontos que volta e meia eu preciso me lembrar e outras pessoas provavelmente também passem por isso e confia, acredita, vai, sério, vai dar certo. Casey, sinceramente é um enorme prazer conversar contigo, mas estou terminando a nossa entrevista. Então, queria te pedir para que você dê um conselho para as pessoas que estão neste momento ingressando de fato no mercado de trabalho. Porque o conselho de uma moça jovem, inteligente, está passando por este processo que há muito pouco tempo atrás iniciou este processo de vida profissional. Eu acho que vale muito para eles ouvir. Cara, uma coisa que eu sempre penso e digo assim para as pessoas do meu círculo social é que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer, né? Então, assim, se a oportunidade surgiu na tua frente, não deixa ela escapar, sabe? Aproveita as oportunidades que elas aparecem. Às vezes a gente tem muito medo, né? Aquela coisa de, eu não sou capaz, síndrome do impostor, eu cheguei aqui, mas eu não deveria estar aqui, enfim, sabe? Tantas coisas, tantos processos que acontecem, né, aí internamente, que a gente lida todos os dias, normalmente de forma bem silenciosa, não é uma coisa que a gente compartilha e normalmente essa autoanálise normalmente é um caminho solitário, né? Então, eu acho assim, se as oportunidades surgirem, vai, confia, acredita, experimenta, vai com medo, é assim mesmo, tu vai correr atrás e tu vai conseguir, sabe? Mas se aparecer na tua frente, não deixa essas oportunidades, né, escaparem por algum motivo, seja o medo ou insegurança que for. E depois assim, né, olha, comecei, enfim, tô correndo atrás, mas é difícil, é muito desafiador. Às vezes mas, assim, essas coisas que mais te desafiam, normalmente é o que mais faz diferença depois que tu passa por elas. Então, não é super confortável crescer, encarar o mundo aí de frente, né? A gente, enfim, acaba tendo que passar esses desconfortos, mas realmente o que está do outro lado é o que depois tu vai olhar para trás e vai te dar mais orgulho de tu ter passado. E assim, se tá desafiador, olha, sai um pouco, né, de dentro ali da situação, tenta fazer esse exercício de olhar de fora e pensar o que está desafiador? O que é que está acontecendo ali que eu preciso aprender para conseguir passar por isso? Né? Entendo que quando a gente passa por essas situações também é porque a gente precisa aprender alguma coisa com elas. Então, acho que essas duas coisas. Abraça as oportunidades, confia que tu vai conseguir, corre atrás para, né, seja o que for, mas se tiver muito desafiador também, olha para o lado, para um pouquinho, respira e tenta entender o que está acontecendo aqui, o que eu vou conseguir aprender com isso, que depois vai me fazer, né, vai me fazer chegar a outros lugares, porque tem alguma coisa escondida ali que vai fazer diferença na vida depois. Você sabe que antes de terminar, eu não resisto a te fazer uma pergunta, porque eu sempre fui uma pessoa de quebrar paradigmas. Né? Gosto de quebrar as coisas, gosto de fazer tudo diferente. Suponhamos que você tenha na tua frente uma enorme geração de cabeças brancas, né? Pessoas que passaram dos 50, dos 55 anos. E você pudesse falar isso sem que isto te causasse nenhuma consequência, nenhum problema. O que você diria para esta gente? Então, é que às vezes a gente já puxa lá as dorzinhas lá do fundo, né? Mas eu acho que eu diria assim, sim, eu consigo fazer qualquer coisa. Assim, justamente me dói muito, tá? A gente ter vindo né, desse universo machista, tá? Por quê? Porque eu tenho que enfrentar mulheres mais velhas do que eu, que também são machistas, né? E eu penso assim, tu é mulher, sabe? Como é que tu não enxerga isso? Então, acho que eu diria isso, sabe? Ninguém aqui é diferente de ninguém. Todo mundo é absolutamente igual e tem capacidade de fazer tudo da mesma forma, sabe? As pessoas têm afinidades e têm, né, preferências.
o que elas quiserem fazer, elas vão conseguir, independente de como elas são, né, da aparência delas, do sexo, enfim. Então, eu acho que eu diria algo assim, porque agora dá muito mais trabalho desfazer isso, né, do que quando foi para criar. Então, acho que eu levaria para esse lado. Casey, mais uma vez te agradeço enormemente o teu tempo. A entrevista foi muito boa e realmente estou muito grato e muito feliz. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigada a tu, Gustavo. Espero que a gente consiga aí ajudar mais uma galera que está construindo essa jornada. E, gente, contem comigo, assim, né? Quem tiver dúvidas, quiser também desabafar, às vezes a gente só precisa de alguém para ouvir, sabe? Pode me mandar, né? Me manda uma mensagem que estamos aí à disposição. Aceitem a oferta da Casey. Muito obrigado, Casey, mais uma vez. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.